Hoje nós convidamos o pastor Ricardo Brandão, já esteve aqui conosco, ministrando a palavra de Deus para nós. E nós o convidamos para falar hoje sobre um assunto. Ele vai falar sobre finanças. E naturalmente vai falar sobre dízimos, ofertas. Pastor Ricardo é pastor da Igreja Evangélica Batista de Linhares. E ele é pastor auxiliar lá. E nós já o conhecemos. Quantos conhecem aqui o pastor Ricardo? Levante a mão aí, ó. Quanta gente já o conhece, né? Nós vamos orar para que Deus o use nessa hora. Bem, seja bem-vindo, pastor. Muito bem, aleluia. Boa noite, gente. Paz do Senhor Jesus para você também. Eu gostaria de falar nesse tema, generosidade que surpreende. Pastor Luciano, ele acabou, falando sobre o tema, o assunto, mas antes de falar no que isso nos toca, gostaria de refletir um pouco sobre esse texto de Mateus 26 e 39. E aí a gente vai fazer talvez uma reflexão em uma oração que Jesus fez, um pedido que Jesus fez, que a maioria dos pregadores passam batido nesse pedido e se detém a explorar mais a segunda frase da oração de Jesus. Sabe, uma das coisas que me encanta na Bíblia é a honestidade do seu autor. Imagina se eu e você queremos promover uma instituição. Imagine se eu e você queremos promover um programa. E aí a gente vai imprimir folder, a gente vai imprimir material impresso, a gente vai divulgar para que as pessoas venham a aderir a esse programa. Nós vamos colocar ali os benefícios. Nós vamos colocar ali um currículo, dos organizadores, das pessoas envolvidas. Vamos colocar ali só a parte boa, não é não? A Bíblia, ela é incrivelmente reconhecida como inspirada por Deus, e uma das provas que a gente estuda lá em bibliologia a respeito da veracidade, autenticidade da inspiração divina, é que ela contém não apenas os acertos, ela contém também os erros dos personagens bíblicos. Estamos aqui começando o mês de família, lá na igreja, 1º de maio, nós estamos abrindo a campanha de família. E não teve uma família na Bíblia que foi perfeita. Nem de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Adão, nem de Davi, nem de ninguém. E mesmo assim, Deus usou os caras. Sabe, Jesus, irmãos, ele não pecou. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o pedido que ele fez. Diz assim Mateus 26, 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Esses foram os últimos momentos de Jesus, antes dele ser preso, para ir para o tribunal, o sinédrio, para ser julgado, para ser crucificado e para morrer às 15 horas, às 3 horas da tarde. Foram os últimos momentos que Jesus ali teve a última oração. Imagina, irmãos. O Jesus, Deus Todo-Poderoso, estava acostumado a acalmar mar, a dar comando para o vento, a ressuscitar morto. O Jesus super-herói, que estava acostumado a curar qualquer tipo de enfermidade, irmão. Antigamente os leprosos, ninguém podia tocar no leproso, que a pessoa ficava impura. Jesus fazia o contrário, Jesus tocava o leproso, em vez de ele ficar impuro, ele purificava o leproso. Impressionante. O Jesus imbatível, invencível. Nesse momento, pela primeira vez, ele pede oração por ele. Ei, vocês que são meus 3 amigos íntimos, Pedro, Tiago e João, me ajudam a orar. Porque eu vou entrar num momento de sofrimento inigualável. Não há nada que se compare ao sofrimento que eu vou entrar agora. Eu preciso de ajuda em oração. Imagine,
Jesus pedindo ajuda. E aí ele foi, uma vez, duas vezes, três vezes. Os caras estavam dormindo, e olha o que Jesus fez. Jesus, ele pediu para os três orarem, mas ele foi orar sozinho. Ele se retirou para ele orar só. Tem aquele momento, querido, que você está com o coração despedaçado, arrebentado, e às vezes o momento que você vai querer confessar, falar a Deus, pelo menos uma parte da sua podridão, que você não quer que ninguém ouça em oração, você se isola para você conseguir ser sincero e autêntico, pelo menos diante de Deus. Jesus fez esse momento, Jesus não queria ninguém do lado dele, Jesus se isolou de todo mundo, e Jesus fez essa oração em secreto, que depois ele divulgou. Até então, nesse momento, ninguém sabia desse pedido que Jesus fez. Meu irmão, o pedido que Jesus fez foi: afasta de mim este cálice. Você tem noção do que Jesus estava pedindo para o Pai? Você tem dimensão das consequências se Deus houvesse concedido positivamente esse pedido? Meu irmão, com esse pedido, Jesus estava colocando em jogo a salvação nossa e do mundo inteiro. Toda a vida de Jesus, o sofrimento dele já começou desde quando ele deixou o Pai, a presença e a companhia do Pai lá no céu, se tornou um homem, entrou na esfera terrestre. O sofrimento dele, a humilhação já começou aí, não começou lá na cruz, começou quando ele se tornou homem. Imagina, Jesus, ele estava fazendo um pedido, irmão, diferente do propósito pelo qual ele veio aqui à terra. Onde que Jesus estava com a cabeça ao fazer um pedido desse? Afasta de mim esse cálice. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para o Pai? Senhor, dá para eu não morrer? Dá para eu não morrer? Afasta de mim esse cálice, eu lhe peço. Porque o que vai me suceder daqui a algumas horas é duro demais. Imagine, irmão. Se o Pai atendesse positivamente esse pedido, não haveria salvação pela graça, não haveria redenção pelo sangue do Cordeiro, não haveria, e Jesus passou por todo um processo. Jesus, ele foi oferecido como Cordeiro Pascual, de acordo com João 1:29, João Batista falou: esse é o Cordeiro da Páscoa. Os judeus estavam acostumados com aquele cordeiro, onde os homens impunham as mãos sobre a cabeça do animal, simbolicamente transferindo toda a sua culpa e pecado para a cabeça daquele animal, e o animal morria no lugar do homem. Na Páscoa foi assim. Deus falou com o povo de Moisés, o povo de Deus. Olha, o anjo da morte vai passar, e vocês precisam sacrificar um cordeiro, porque o anjo da morte vai passar, se ele não ver a marca do sangue em cima das portas, ele vai entrar e vai matar o primogênito. E aí é o seguinte: ou morre o cordeiro, ou morre o primogênito. Deus, em sua justiça inegociável, ele exige que alguém pague pelo pecado. Deus não iria passar a mão por cima da cabeça, ia fechar os olhos, ia deixar correr solto. O pecado havia entrado no mundo, os homens haviam se contraído uma dívida diante de Deus. Não era por causa do diabo, era por causa de Deus que o cordeiro tinha que morrer. E aí, nesse caso, eles tinham que ter um substituto para que o primogênito não morresse. O animal morria, o cordeiro, ele morria no lugar do primogênito. Jesus, então, ele foi com esse propósito. No período exatamente da Páscoa, examinaram Jesus. O sinédrio dos judeus examinaram Jesus, não encontraram Jesus falta nenhuma. Precisaram encontrar testemunhas falsas e subornadas. Jesus depois foi ele examinado pelo governo romano por Pilatos. Não foi encontrado mancha no cordeiro. O cordeiro estava puro, sem mancha. Tudo pronto, irmãos, para a nossa salvação. Mas Jesus vai e pede: afasta de mim esse cálice.
Onde que Jesus estava com a cabeça? Ele estava no sofrimento. E aí, a gente pode se perguntar, por que Jesus fez esse pedido? Por causa da morte de cruz? Por causa das 39 chicotadas que vinham, e com a pontinha do chicote tinha um chumbo, e quando batia arrancava a carne de Jesus? Irmãos, era comum os ladrões sofrerem açoites. Jesus não foi o único, nem o primeiro, nem o último. Porque Jesus morreu na cruz, 2 ladrões morreram ao lado dele. Antes de Jesus, várias pessoas morreram na cruz. Após Jesus, várias pessoas morreram na cruz. Porque ele carregou, era comum isso. Jesus não carregou as 2 traves, Jesus carregou uma só. Quando a gente fala que Jesus carregou a cruz, né, foi um pedaço, lá já estava para enfincar o outro pedaço. Não foi por causa do sofrimento físico que Jesus estava pedindo para passar esse cálice. Essa humilhação, essa vergonha, ser cuspido na cara, ser culpado por alguma coisa que ele não merecia. Irmãos, o sofrimento físico é o de menos. Disse um pastor comentando o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, em que o filme ele não retrata 1/10 do sofrimento de Jesus. Você sabe por que a alma de Jesus estava agonizada? Você sabe por que Jesus pediu para afastar dele o cálice? Ele não queria passar por aquilo? Por causa disso. Porque ele sabia, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que ele ia passar pelo abandono do Pai. Ele poderia sofrer 2 vezes 39 chibatadas. Ele poderia sofrer, ser crucificado 2 vezes. Coroa de espinhos com espinhos de tamanho dobrado. Ele poderia suportar tudo isso, o escárnio. Durante a vida terrena, Jesus suportou a rejeição do povo, a resistência dos seus discípulos. A ameaça de morte, Jesus enfrentou de peito aberto. Mas ficar sem a presença e a companhia do Pai, isso Jesus nunca na vida dele ele ficou. Essa era a primeira vez. Jesus não podia suportar a ausência do Pai. Era por isso que ele pediu, dá para passar de mim esse cálice se for possível, Pai. Porque eu não suporto, o meu coração está afastado do teu. Os pecados da humanidade recaíram sobre Jesus. Ali naquele momento que Deus, o Pai, virou as costas. Ele não virou as costas para Jesus, ele virou as costas para o pecador, representando a humanidade. O texto diz em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, que o salário do pecado é a morte. Morte significa separação, morte espiritual, separação entre o homem e Deus. E Jesus estava amargando isso. Sabe, Deus sabia disso, Jesus sabia disso. Mas eles dois, não foi só Jesus que pagou o preço, irmão, os dois. O Pai também pagou o preço. E por um bom tempo, perder a comunhão com o próprio Filho. E isso foi por mim e por você.